nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. você me presta essa sua pasta. O livro do São Bento foi dentro. Muito bem. Bom, que nós estamos aqui para conversar, para partilhar, né? E eu coloquei essas músicas de propósito por conta de quem nós vamos falar hoje. Você abaixar um pouquinho, está no meu celular. Tá. É sobre uma pessoa que é muito conhecida, mas não muito conhecida. Fala-se muito de São Bento, mas a gente não tem São Bento, beleza, São Bento da medalha. Essa medalha é da hora, né? É um... Como é que fala, amor? Medalha é um... Não. Agente sacramental. Um amuleto. Muitas pessoas têm a medalha de São Bento como superstição, um amuleto para tirar coisas ruins, né? E o nosso objetivo hoje, e o tema do nosso encontro hoje é São Bento, ordem interior em tempos de caos. Ordem interior em tempos de caos. Por quê? E a gente vai voltar um pouquinho no tempo para a gente falar sobre quem foi São Bento e o que ele fazia e tudo mais, né? Então São Bento, ele nasceu no ano de 480 depois de Cristo, quase 500 anos depois de Jesus, né? Na Itália, e ele era uma pessoa muito rica, muito rica. E os pais dele enviaram para Roma para que ele pudesse estudar. Então ele foi, como muitas das pessoas que eram abastadas, que eram ricas, elas iam para estudar, né? E ele, quando ele chegou lá e ele ficou por um tempo lá, ele ficou chocado com o que ele tinha visto. A bagunça, as pessoas na loucura, na esbórnia, era tudo liberado, e ele ficou... Então assim, ele sentiu que o mundo que ele estava não daria paz para ele. Ele não estava sentindo uma paz. Ele buscava. Cara, eu não estou me sentindo bem aqui. E o que ele decidiu? Eu vou pro deserto. Ele foi para uma gruta. Foi morar... Foi ser eremita. Morar no mato. E lá ele ficou mergulhado em oração, na solidão. E naquele momento de solidão e de silêncio, ele teve inúmeras lutas e perrengues com o inimigo, que vivia assolando a cabeça de São Bento. Ele buscava uma vida com Deus, um silêncio, uma vida sozinha, naquilo. Então, ele aprendeu a escutar Deus no silêncio. E o inimigo perturbava o tempo todo. O
tempo todo. Na verdade, eu vejo isso, né, como São Bento ficou abismado com as coisas que ele viu. Imagina, coitado, se estivesse vivo hoje, então, Não. O que está diferente? Continua um mundo barulhento, continua um mundo oferecendo 1000 coisas que nos tiram do caminho de Deus, e o principal, para fazer a gente viver no barulho, porque no barulho a gente não escuta Deus. Então, o que o encardido quer? Nos deixar no barulho. Porque enquanto São Bento esteve no silêncio, ele teve que lutar com o encardido. Que ó, corpo a corpo. Ele saía machucado, porque a briga era feia. Igual o Padre Pio. Sim. Teve a luta ali mesmo. Ele lutava muito Então, com assim, ele. e eu fico assim, tô contando aqui, eu falei, nossa, se fosse no mundo de hoje, ia sobrar o quê? Porque é um mundo barulhento, cheio de oportunidades que estão doidos para tirar a gente de um caminho, né, mais correto, mais centrado, em busca de, né, da paz interior, da nossa reconciliação com Deus e conosco mesmo. A briga é feia, gente. Se São Bento passou por isso, imagina nós. E nesse caminho que ele estava, um monge soube de que ele estava morando lá e começou a levar pão, levar alimento para ele. E isso que ajudou a moldar a alma de São Bento, vamos dizer assim. A cabeça dele já era de Deus, só que ele estava ainda, não estava certo ainda da cabeça assim, ali. Alguma coisa estava faltando. E ele encontrou Deus no silêncio. Então, aconteceu que algumas pessoas começaram a ir atrás dele. Por quê? As pessoas começaram a entender que ele estava vivendo de um jeito diferente. Quem é esse cara que vive de um jeito diferente? Então as pessoas começaram a ir até ele. E ele começou a rezar por essas pessoas. Ele começou a falar com elas. A falar sobre como ele vê Deus. Como que ele vive naquele mundo. Então as pessoas foram buscar em Bento um apoio. Como a gente vai em alguns lugares para a gente conversar com o padre e receber um apoio. Foram lá. Porque perceberam que ele era um homem de Deus. Ele começou a ficar famoso com isso. Percebendo que ele era um monge que vivia isolado, um grupo de monges de uma abadia, de uma cidade próxima, foi até ele e chamou: você não quer vir morar com a gente? Para você ser o nosso abade. O abade é o chefe de uma abadia, que é um lugar onde é um convento, uma igreja grandona. Você não quer ser o nosso abade? Ele, olha, não sei, a minha vida aqui é muito regrada. Vocês querem? Não, a gente quer. E eles foram, pegaram Bento e levaram para o convento, para o mosteiro deles. Então, dentro daquele mosteiro, São Bento, como abade, começou a implantar toda a sua ordem. Tudo aquilo que ele achava necessário. E o que ele encontrou lá? Monges preguiçosos, bagunça, não queriam mudar, não faziam oração, faziam um monte de coisa errada. E os monges ficaram chateados com São Bento, com Bento. O que eles fizeram? Colocaram veneno numa taça de vinho para São Bento. No momento que São Bento, quando recebeu esse vinho para tomar, ele abençoou. Quando ele abençoou, a taça explodiu. Se quebrou. E isso ficou a marca de São Bento. Quando ele abençoou aquele cálice, o cálice explodiu. Quebrou. Caiu. E ele percebeu que aquele cálice estava envenenado. Com aquilo, cara, ele ficou muito chateado. Então ele foi embora. Voltou para a gruta dele. Não é isso que eu quero. Só que aconteceu que aí ele percebeu que as pessoas iam muito lá.
eu vou fazer a minha própria ordem. Então ele fundou a ordem dele, com o jeito dele. Foi aí que surgiu a ordem beneditina, que ele fez. Ele conseguiu fazer 12 ordens, construiu 12 ordens. E aí a gente se pergunta, com o quê? Se o cara vivia na gruta. Beleza, ele era um cara santo, as pessoas iam atrás dele, mas e aí? Como as pessoas iam muito atrás dele, as pessoas levavam presentes, as pessoas doavam terrenos, as pessoas levavam tudo para ele. Então, com aquilo que ele recebia, ele construiu os seus mosteiros. Um em específico, onde ele ficava, é um mosteiro que fica no Monte Cassino, na cidade de Cassino, na Itália, em cima de um monte bem alto, bem alto, bem alto. Um monte bem alto. Ele construiu o seu mosteiro lá. Durante a sua vida, o Bento travou inúmeras lutas espirituais. Ele libertou montes de possessões demoníacas, quebrou ídolos pagãos, repreendeu aparições malignas com a cruz e a oração. Com o simples sinal da cruz, afastava tentações de espíritos impuros. Ou seja, São Bento era um espiritualista gigante. Ele tinha a oração de São Bento era tão forte que nenhum espírito maligno ficava perto ali. E aí por isso que ele ficou conhecido na tradição como um dos intercessores contra o mal espiritual. São Bento é um intercessor contra os males espirituais. Pode. Um outro milagre muito conhecido de São Bento aconteceu quando ele se organizou com a galera para construir o mosteiro. E toda obra tem um chefe de obra, alguém responsável, toca o povo, vai tocando o serviço. Só que chegou um determinado momento que a pessoa responsável procurou o Bento, né, e falou para ele, olha, é impossível a gente continuar a obra porque tem uma pedra no meio do caminho que a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Não tem como, todo mundo já tentou, vários homens já juntaram para tentar tirar de lá, não tem que tirar aquela pedra de lá. Se não tirar aquela pedra de lá, a gente não consegue continuar a construção. Aí São Bento pediu, me leve até lá. Chegou ao local, São Bento fez uma oração, meio óbvio para nós, né? Hoje falando isso, né? São Bento fez oração, lógico, né? Mas na época, fez uma oração e enquanto ele fazia a oração, ele viu um demônio sentado em cima da pedra. Aí ele continuou a oração, repreendendo aquele demônio, expulsando ele de lá. Quando ele terminou a oração, os caras foram lá, pegaram a pedra como se fosse uma folha, tiraram do local e continuaram a construção. Então, eu gosto muito de lembrar desse milagre, porque a gente tem muitas pedras na nossa vida e a gente pede tanto a Deus para nos libertar, para tirar essas pedras do nosso caminho, só que às vezes a gente não pede com fé, não ora, né? Faz o nosso jeito humano, né? Muito assim. E me faz lembrar da nossa pequenez e de quanto a gente precisa rezar, né? Por qualquer situação que seja, né? Uma pedrinha pequena, uma pedra grande, para que Deus nos livre da presença e do peso do encardido sobre nós e os nossos familiares.
Tem um aqui no livro que a Camila nos emprestou. Um incêndio imaginário na cozinha. Outro fato contado por São Gregório Magno aconteceu na cozinha do mosteiro. Os monges, quando estavam cavando a terra, encontraram um ídolo de bronze e o levaram para a cozinha. Quando menos esperavam, viram que pela chaminé saía fogo com tal intensidade que parecia que ia destruir o edifício todo. Assustados, começaram a jogar água no lugar do incêndio. São Bento ouviu o barulho e foi logo ver o que se passava. Observando que não via fogo nenhum, onde os irmãos o viam. Fez uma breve oração e mandou que os irmãos fizessem o sinal da cruz. Cumprida a ordem, viram que não havia fogo algum e que o edifício estava em perfeito estado, e perceberam que tudo era ilusão do demônio, um falso incêndio. Depois que levou o ídolo de bronze para dentro do mosteiro. E aí isso me faz lembrar uma coisa que eu vi hoje, né, estudando sobre que o mosteiro de São Bento lá no Monte Cassino, ele não foi construído para isso. Ele era um templo pagão. Então é por isso que ele encontrava muitas coisas lá. Muita coisa. Era um templo pagão, então tinha coisa lá ruins. E ele encontrava. Né? E aí São Bento tinha uma irmã. Vamos saber. Quem que era a irmã de São Bento? São Bento era gêmeo. Não era Santo Escolástico? Santo Escolástico, muito bem. Era gêmeo? Era gêmeo. O que eu escutei, acho que era gêmeo, né? E Santa Escolástica também, ela fundou mosteiros femininos. Hã? Era Dídimo. Dídima. Era Dídima. E ela visitava São Bento anualmente, né? Bem para ser sucinto em Santa Escolástica, mas não esquecer dela. E da última vez que ela foi ver o irmão dela, ela queria muito ficar mais tempo com ele. Só que não podia. Só que eles são todos regrados, né? Então tem os horários para tudo e ela tinha que ir embora. Só que e ela pensou, puxa, eu queria muito ficar com meu irmão, ficar mais tempo com ele. Quando ela estava saindo para ir embora, caiu uma tempestade do nada. Caiu uma tempestade muito forte, aí ela não pôde ir embora, então ela ficou para conversar com o irmão. E 3 dias depois, São Bento viu a alma dela subir para o céu, porque ela faleceu. Então era o tempo que ela precisava ficar com o irmão. Em forma de uma pomba. Em forma de uma pomba, Que ela tem. E São Bento, aí agora a gente começa a entrar na vida monástica de São Bento. A gente descobriu quem que é São Bento, o que ele fazia, por que ele se tornou monge, porque desde o início dos seus pensamentos, ele achava que a bagunça não levava a Deus. Então, São Bento criou uma regra, que é a regra de São Bento, um caminho de sabedoria. Então, o prólogo dessa regra é: escuta, ó filho, os preceitos do Mestre Jesus. Inclina o ouvido do teu coração. A regra de São Bento ela foi escrita por volta de 529 depois de Cristo. É um guia prático e espiritual para viver o equilíbrio, oração, humildade, comunhão fraterna. Quando a gente fala isso, parece que é tão simples. Equilíbrio, oração, humildade, comunhão fraterna. E ela é composta por 73 capítulos, que são curtos, e que trata separadamente assim: disciplina espiritual, oração, humildade e silêncio. Organização da vida comunitária, trabalho manual e intelectual, hospitalidade, caridade e vigilância interior.
Muito bem. E aí, tem uma separação aqui. A principal regra de São Bento, vocês sabem, que é a mais famosa. Fala aí, Val. Mãe da Val. Mãe da Val. Eu falo mãe da Val, porque toda vez que eu vou falar o nome da senhora, eu acabo esquecendo o nome dela. Dona Fátima. Essa aí trabalha. Ora Bingo. e labora. Chega. Na música. Oração e trabalho. A segunda mais principal, silêncio. Caminho de escuta de Deus. Humildade, escada espiritual com 12 degraus. Obediência, submissão amorosa à vontade divina. Estabilidade, permanência firme na vocação. Hospitalidade, acolher o outro como Cristo. E mesmo escrita para monges, ela também serve para leigos, para as famílias. Ensina a organizar o dia, cultivar a oração, paciência. E aqui eu falo um pouco sobre como que eles viviam lá. Quais eram os horários deles? 4 horas da manhã eles fazem a primeira oração. Das 4 às 5. As preces, a Lectio Divina, e depois tem a oração das horas. Então, das 7 às 8, outra oração. Das 8 às 9, café em silêncio. Café em silêncio. Santa Missa, mais oração, mais leitura, orante, Lectio Divina. Almoço em. Depois do almoço, trabalho. Vai trabalhar das 2, da 1 até as 5 da tarde, fazendo pão, fazendo vinho, vendendo coisas, recebendo as pessoas. Sempre com humildade, carinho, fé. Na regra de São Bento, ele fala que tudo é de todos e que tudo material é de Deus e que tudo que você tem dentro de um mosteiro é divino. Então tudo que você vai tocar, você tem que respeitar, você tem que cuidar. Tudo. Então, a vida dos monges é essa regra, essa sequência. Oração, silêncio. E aí entra o que nós estamos ouvindo. De onde surgiu o canto gregoriano? O canto gregoriano, ele tem esse nome de gregoriano, de São Gregório, de um Papa, Gregório, que depois de alguns anos para frente é que entendeu a importância desses cânticos e colocou isso como tradição. Ele foi o primeiro monge a se matar, não foi? O Gregório? Não sei. É São Gregório Magno? São Gregório Magno. Porque está falando dele, do seu livrinho aqui. Foi ele que relata a história de São Bento. É ele que relata a história de São O Bento. documentário que eu assisti É esse. fala que foi o primeiro monge a se tornar um papa. Pronto, é isso. Porque cita É isso, muito é ele esse aqui. Gregório Magno, é esse. Porque é ele que depois vai contar a história de São Bento e coloca gregoriano desse cara. É isso, obrigado. E o que são os cânticos gregorianos? A Lectio Divina, ou as laudes, as orações das horas, elas são repetições de orações. Então, eles colocavam melodia nessas. Então, quando os monges... Vocês já foram no Mosteiro de São Bento? Poxa, é um lugar da hora para ir em São Paulo. São Paulo, lá na... Em São Bento. Na estação São Bento. Tem a estação da Sé? Praça da Sé? São Bento não é a próxima estação? É lá. Desce lá, vai no mosteiro. No mosteiro tem uma igreja.
É um mosteiro onde ficam monges mesmo, tem escola, tem tudo lá. No meio de São Paulo, no centro de São Paulo. Sensacional. E eles têm uma missa que eles celebram em latim, no rito tridentino. Os santos são maiores do que nós. E é uma igreja do estilo gótico, é diferente do nosso. Então é tudo meio pontudo. Os arcos não são arcos redondinhos que nem o nosso, barroco. Eles são mais pontudão, assim. Igual dos arautos. Igual dos arautos. É mais pontudo. Tudo pontiagudo. Aí, lá, vocês vão ver que nessas igrejas que são de monges, de mosteiro, e algumas igrejas lá onde aparecem as coisas da Rainha Elizabeth, tem um espaço assim, nessa lateral e nessa lateral, e o altar lá no meio, que tem uns bancos assim, ó, uns banquinhos com vários banquinhos assim. Então esses monges entram, se colocam nesses banquinhos. Se fosse um tribunal, né? Puxa a Bíbliazinha deles, de orações diárias ali, e cantam. Então é ali que cantam o canto gregoriano. E depois daqui eu vou mandar para vocês como é lá no Monte Cassino, que um amigo meu foi para lá esses tempos aí, e tem umas fotos bem legais de como é lá. E eles rezavam, faziam essas suas orações. E São Gregório Magno que colocou isso e se tornou tão famoso. Então, os cantos gregorianos são oriundos, ele tem direta função, direto caminho, vamos dizer assim, de São Bento. Surgiu da regra de São Bento, surgiu da ideia de vida monástica de São Bento. E a gente conhece muito assim a medalha de São Bento, né? A medalha de São Bento, todo mundo conhece? Ih, tá aqui, ó. Aqui também. Ih, tá aí todo E mundo. tá usa a medalha. Aí tá no papelzinho de vocês, olha aí a medalhinha de vocês, dá uma olhada. Essa medalha ela surgiu na Idade Média, baseada nos milagres de São Bento nos séculos 17. Então descobriu-se em um mosteiro na Alemanha uma imagem de São Bento com palavras misteriosas em torno da cruz, que se referia a orações antigas contra o mal. Olha só, eles encontraram no mosteiro essa oração escrita em volta de uma cruz. Então, se a gente pegar essa medalha, na frente da medalha, que está na parte de trás aí, vai ter uma imagem de São Bento com a cruz numa mão. Isso, vira a página. A imagem de São Bento, a cruz na mão e a regra no outro. Aí ele tem um cálice quebrado e a frase Cruz Sacrat Patris Benedicti, cruz do Santo Pai Bento. Bem no meio, estão vendo? Cruz Patris Benedictis. Está vendo esse cantinho aí? E na frente, no outro lado, nós vamos ter as leituras, as escritas. Para cada letra tem uma palavra, escrita em latim. As 4 primeiras palavras escritas em latim, a letra grande, CSPB. Aqui a gente pode colocar como a cruz sagrada do Padre Bento. E depois, no início da cruz, na cabeça da cruz, tem um CSSML, não tem? Se a gente pegar essa nossa primeira frase aí, as letras que estão com a primeira letra maiúscula, é essa sequência. Cruz, Sacra,
sit, mihi, lux. Pegou? É essa sequência, CS, SML. E agora, da esquerda para a direita, non draco, sit, mihi, lux. Aí nós vamos pegar a volta da medalha, o Vzinho do lado direito. V, vade, retro, satana. Nunquam, suade, mihi, vana. Seguindo, sunt, mali, qua, que, libas. Ipsi, venena, bibas. E em cima, paz. E o que significa isso? Hã? Foi ela que fez. Ela já olhou bastante. Obrigada. A cruz sagrada, vamos ler juntos? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E aí, só deixa eu complementar essa oração, que aqui no livrinho traz um comentário, né? Fala que a medalha é venerada no mundo todo, isso a gente já conhece, né? E sabe da sua eficácia contra o mal. Então ela tem a oração contra o mal de forma abreviada, né? Então a gente traz como lembrança, né, conosco, de que a gente tem uma luta constante contra o mal, que a gente tem alguém por nós, né? E aí vale lembrar que a gente comentou lá no começo do encontro, né? Aqui no livrinho ressalta bem isso. Não é um amuleto da sorte, mas um sacramental. Então, tudo que a gente usa, né, de símbolo religioso, a gente pede para ser abençoado, porque isso para nós é um sacramental, né? Tem a força de uma oração, nos leva a estar em contato e intimidade com Deus. E aí o que é o sacramental? É um sinal visível da nossa fé. A gente não usa camiseta com uma imagem só porque a gente acha bonita para se aparecer, porque é um sinal da minha fé. Útil para a piedade divina, que, abençoada e exorcizada, traz em si a graça que representa. Nele está a oração de São Bento, essa que a gente acabou de rezar. E aí tem uma história que acrescenta, né, a riqueza desse sacramental. Conta-se que no século XVII, as feiticeiras de Baviera, acusadas de maldades contra o povo daquela região, confessaram ver seus feitiços totalmente anulados pela cruz. Contaram também que o mosteiro de Metten nunca conseguiu êxito em suas maldades por causa da cruz, naquele lugar que trazia um desenho de São Bento, tendo na mão direita um bastão em forma de cruz. São Plácido e São Mauro, dois dos principais discípulos de São Bento, realizaram milagres valendo-se dos poderes da Santa Cruz e dos méritos de São Bento. A medalha de São Bento foi difundida no mundo todo e foi aprovada em 1742 pelo Papa Bento XIV. Nada surge por acaso, né? Tudo tem aprovação, né, de Roma e tudo mais, né? E o nosso tema hoje é São Bento, porque amanhã É dia. Amanhã é dia de São Bento. É dia de São Bento. Amanhã é dia de São Bento e aniversário da Fábio. Aí sim. Perdão, senhor, mas ainda bem que eu não me chamo dele. Ela ia chamar Benta. Né? Tá bom, Flávia. Tá ótimo.
E a gente, para finalizar nosso bate-papo, a nossa conversa, vocês querem falar alguma coisa pontual? Pode falar tudo. Faz um favorzaço para mim, já que você levantou. Inverte essa. Acende a amarela de lá e deixa essa aqui apagada. Por favor. E eu queria convidar vocês a gente fazer a viver um momento monástico. A viver um momento da realidade de São Bento. Então a gente vai aprender a fazer uma Lectio Divina. Tá? Não tem problema, não dá para ler aí, não tem problema não, a gente lê por aqui. O que é uma Lectio Divina? Nós fazemos uma leitura, a partir dessa leitura eu medito, faço um momento de oração, faço um momento de contemplação e depois uma ação durante o meu dia. Vamos testar? Foi quando eu coloquei para vocês Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 a 39. Com o tema não retroceder, permanecer firme na fé. Trinta e 35 a 39. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores. Para a nossa perdição, perseveramos na fé para a nossa salvação. Eu vou ler mais uma vez, com outras palavras. Não abandoneis, pois, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, cumprindo a vontade de Deus, alcanceis o que foi prometido. Ainda um pouco, bem pouco tempo, e virá aquele que há de vir e não vai tardar. O meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a salvação da alma. Eu vou ler mais uma vez. Não abandoneis, pois, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, cumprindo a vontade de Deus, alcanceis o que foi prometido. E lá no final, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nos que creem para a salvação das almas. A gente pode perceber que as palavras que chamam a atenção da gente: confiança, perseverança, fé e não retroceder. Salvação. Confiança, perseverança
fé, não retroceder, para que tenha salvação. E aí nós vamos meditar um pouquinho, nós vamos refletir. Fecha um pouco seus olhos. Vou refletir um pouquinho internamente. Não precisa responder. Onde está a minha confiança hoje? No que você se segura? No que você se apoia? Em que momentos eu penso em desistir da caminhada? Como a minha fé tem me sustentado? Tem sustentado a minha alma? E o que significa para mim não retroceder? Nós vamos ficar em silêncio por alguns minutos. Neste momento você silencie o seu coração. Respire fundo. Nós vamos estar hoje na Abadia de São Bento, no silêncio, no momento de meditação e de grande contato com o Senhor Jesus. Converse com Deus a partir da palavra. Senhor, ajuda-me a não abandonar a confiança. Senhor, me ensina a ser perseverante mesmo sem sinais visíveis. Senhor, dai-me uma fé que não desista. E aqui eu gostaria que vocês coloquem uma frase que você sente no seu coração, Senhor, e fale essa sua frase. O que você espera do Senhor? Peça para o Senhor agora. O que você precisa do Senhor? Senhor, acalma o meu coração. E às vezes essa loucura do dia a dia me afasta de Ti. Nós possamos, no silêncio do nosso coração, pedir perdão de todos os nossos pecados, pois eles são o que nos afasta de Deus, do caminho de Deus, e da boa convivência com os nossos irmãos. Os pecados nos tiram da graça de Deus. E que ao pedirmos que Deus nos perdoe,
possamos pedir também que Ele nos dê a graça de perdoar os nossos irmãos. Perdoar as ofensas que nos fizeram, as calúnias que proferiram contra nós. O quanto nos fizeram sentir pequenos diante de tantas situações, envergonhados de estar no meio do povo, de estar em comunidade. Que Deus nos dê a graça de sermos perdoados, mas também de perdoarmos, para que possamos continuar sendo canais da Tua graça. É isso que a gente precisa. Se reconhecer humilde, para que possamos gozar da plenitude de Deus, das graças que Ele tem para nós. Que deixemos ser desmascarados por Deus. Diante dele não dá para a gente ter máscaras. Não dá para a gente viver na mentira, na ilusão. Fingir que estamos fazendo algo bom para Deus, para os outros, enquanto que dentro de nós sabemos que estamos prejudicando, que está ruim, que não está de acordo com o que Deus nos pede. Que nós possamos nos perdoar mutuamente, para que a graça que a gente tanto necessita realmente possa recair sobre nós. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por ter ofendido nosso irmão, aqueles que estão dentro de casa conosco, que são os nossos irmãos mais próximos. Perdão por não ajudar quando eu podia ajudar. Perdão por não silenciar quando eu deveria silenciar. Pelo contrário, ajudei ainda a profanar mais um pouco o irmão. Perdão porque somos muito, muito pequenos na nossa humanidade. Que possamos ser maiores, maiores na graça, maiores em Deus, maiores em Cristo, maiores nos ensinamentos. Possamos colocar em prática muito mais as regras de São Bento em nossa vida. Principalmente na nossa vida interior. Porque fazer para os outros é muito fácil. Fazer para os outros verem é muito fácil, é máscara. Que possamos colocar em prática isso na nossa vida interior, para os que estão conosco todos os dias, que nos conhecem do nascer ao pôr do sol, percebam que estamos mudando. Estamos em busca, Senhor, dessa santidade. Amém? Em um momento de contemplação, olhe para o altar. Olhe para essa vela que queima. Agora apenas permaneça. Não diga nada. Deixe a palavra ecoar no coração, como uma brasa silenciosa.
nós não somos dos que retrocedem, mas do que creem para a salvação da alma. E esse grupo, Senhor, é para levar as almas ao Senhor, para levar a alma para Deus. Senhor, dá-nos a graça de não retroceder, mas de crer até o fim. Em Ti colocamos nossa confiança. Queremos perseverar, queimar e não apagar. Amém. A cruz sagrada Seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teus venenos. Amém. Nada antepor no amor de Cristo. Regra, capítulo 4. Em tempos de distração e cansaço espiritual, São Bento nos convida a viver com ordem, silêncio, oração e coragem interior. Que Ele interceda por nós, para que também sejamos homens e mulheres firmes, vigilantes na fé, contra o mal e abertos à voz de Deus em tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos e vamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Acende a luz para nós, por favor. Diga, nossa, que estourou a luz aqui agora.